Uma história sobre ordem paranormal sempre tem início com pessoas dedicadas, tentando fazer a diferença, mesmo carregando o pior do mundo sobre seus ombros. No entanto, o que acontece quando um agente da ordem se desvia, ou quando a Ordo Realitas questiona a confiabilidade de um potencial agente? Bem, a resposta é simples. Elas são encaminhadas para centros de averiguação, locais onde um veríssimo de confiança pode observá-los para determinar se eles podem ser reintegrados à ordem ou se representam uma ameaça. Um desses centros está na cidade do Rio de Janeiro, a Limpeza Sobrenatural. Utilizando como fachada uma loja de limpeza imobiliária, ela serve como subsidiária da Ordo Realitas. Com isso em mente, saiba que nossos agentes são especiais de várias maneiras possíveis. Tésia desperta, com um som insistente de seu celular sobre a escrivaninha. Ela se levanta e observa a tela, que brilha com um contato veríssimo piscando. A chamada que ela espera ansiosa. A mensagem no celular exibe um endereço e uma palavra: ordem. Ela se põe de pé e dirige-se ao banheiro. Encarando o reflexo no espelho, uma garota de cabelos castanhos prensados e uma Maria Chiquinha. Olhos negros marcados por profundas olheiras, denotando noites mal dormidas. Seu rosto fino e pálido evidencia uma alimentação insuficiente. Ao terminar de se arrumar, ela coloca um piercing acima do olho direito e seus brincos. Veste a jaqueta e parte de casa. Ela utiliza um Uber para chegar ao endereço no celular. Rua Pinheiros, número 335, bairro Campo Grande. O trajeto é silencioso. Tésia revisa mentalmente todas as perguntas que deseja fazer, mas acima de tudo, anseia por respostas sobre o que aconteceu com seu parceiro naquele fatídico dia. São R$ 3, moça. Seus pensamentos são interrompidos pelo motorista. Assim, aqui pega. Pode ficar com a gorjeta, responde Tésia enquanto sai do carro, um tanto desnorteada por ter sido abruptamente retirada de seus pensamentos. São 6 da manhã. Ela caminha pela rua onde alguns transeuntes e comerciantes iniciam seus dias, mas nada parece fora do comum. Ao seguir um pouco mais, avista um homem de casaco azul e capuz felpudo, com várias tatuagens nos braços, adentrando um beco. Aquelas tatuagens, igual ao homem misterioso que tinha naquele dia. Seu corpo reage antes que a mente complete o pensamento. Ela já está diante da viela escura, dá passos hesitantes, sem saber para onde o homem foi. Mais adiante, na escuridão, avista uma porta de correr dupla. Sobre ela, a inscrição: Limpeza Sobrenatural, em neon, recém-instalado, enquanto jornais cobrem os vidros do outro lado da porta. O lugar parece estar em reforma. Murmura, ao puxar a ponta do jornal e espiar. Ela vislumbra uma recepção ainda em obras. À direita, uma mesa de centro rodeada por cadeiras. Um homem idoso, cerca de 60 anos, lê uma revista sentado em uma das cadeiras. O chão possui área sem piso. Algumas paredes estão cobertas com plástico para proteger a pintura. Um longo tapete vermelho estende-se da porta dupla até a recepção, onde um homem de cabelos platinados manipula os computadores. Fitas de contenção delimitam um corredor pelo tapete. Há sofás e uma mesa à esquerda, onde o homem do casaco azul está distraído, olhando fixamente para a parede. Ele está bem ali, sussurra ao abrir a porta e aproximar-se dele. Uma voz ríspida chama sua atenção. O que está fazendo aqui? Ao seguir com os olhos a origem da voz, seus olhos se cruzam com os do recepcionista. Eles eram totalmente brancos. Seu cabelo patinado e arrepiado, contrastando com sua pele escura, com roupas formais e uma gravata vermelha. Ele estava com cara de poucos amigos, e principalmente, vendo de perto, era possível perceber que o recepcionista não era um garoto. Tô falando com você aí parada. É surda? Continua ela. Tésia sem graça esboça um pequeno sorriso. O homem mais velho no salão ergue brevemente o olhar do jornal, perdendo logo o interesse pelo ocorrido. O homem de casaco azul vira-se, lançando-lhe um aceno, acompanhado de um breve sorriso. Desculpa a intromissão. Eu acho que eu fui chamada aqui. Tésia aproxima-se da bancada com cautela. E você veio para qual cargo, queridinha? Agora, olhando de perto, era possível ver o comportamento de mãos meio errático da recepcionista. Ela parecia realmente cega. Então, como ela conseguia manter o contato visual? Tésia, incerta, responde: Pro cargo da ordem? Um silêncio preenche o ar, enquanto as duas se encaram. Tésia Lima, você chegou. Já não era sem tempo. A recepcionista diz, enquanto se levanta e anda de maneira perfeita até uma porta ao lado do seu balcão, sem esbarrar em nada. Espera um pouco com os outros dois malucos. Eu vou avisar o Daniel sobre vocês.
Ela não é cega, afinal, Tésia pensou enquanto olhava a mulher abrir a porta e fechar atrás de si. Na placa da porta era possível ler Chefe Geral. Um pouco desconfortável, se vira e se senta ao lado do homem de casaco azul. Ela mal se senta e ele estica a mão para ela. Prazer, parceira. Nosso nome é Etna. Cumprimentando-o e estendendo a mão. Finalmente, ela o observa mais detalhadamente. Um homem de pele morena, olhos azuis por trás dos óculos, olheiras marcadas e cabelos ondulados e barba negra como a noite. Eu e eles estávamos ansiosos para finalmente, eu te conhecer. Foi uma reunião muito confusa para os dois. Etna sempre confuso com seus vários pensamentos e vozes na cabeça. E para Tésia, a estranheza do linguajar dele. Mas isso não impediu ela de perguntar. Então você não teria ido para o interior da Amazônia por algum motivo nesses últimos dias, né? Etna faz uma careta, como se estivesse esforçando-se para se lembrar. Um de nós esteve. Por quê? Ele responde com a mão apoiada no queixo. Que bom! Eu queria saber se você conhecia um homem chamado Carlos. Tésia dispara a pergunta, um pouco afoita pela resposta. Porém, a recepcionista, que ao lado da porta, anuncia. Todos reunidos aqui. O primeiro a se levantar foi o velho que lia a revista. Ele tinha um cabelo que chegava na altura dos ombros, com alguns fios mais acinzentados, se misturando com os fios negros. Um óculos circular que dava uma impressão de intelecto avantajado, na frente de olhos cansados de cor verde. Um bigode sobre uma boca fina, formando um rosto sério. Ele vestia uma camisa com gravata e um suéter amarelo por cima. Ele foi seguido por Etna, que levantou sorrindo e sussurrando coisas indistinguíveis. E por último, Tésia. Ao atravessar a porta, uma surpresa aguardava-os. O chefe geral era um jovem adulto, mal chegando aos 30 anos, cabelos ruivos presos em um rabo de cavalo, olhos castanhos destacados por um par de óculos, vestindo trajes orientais. Atrás dele, uma parede metade pintada, um armário de livros à esquerda e uma mesa de madeira escura, com 3 cadeiras simples. Ele levanta-se da cadeira estofada e faz um gesto convidativo em direção às cadeiras à sua frente. Obrigado por terem comparecido hoje. Meu nome é Daniel Sheng e serei o veríssimo encarregado de vocês. Introduz-se. Tésia e o homem mais velho fazem careta ao ouvir isso. Alguns de vocês podem não conhecer esse termo, mas é comum no nosso círculo. Ele é usado quando se deseja manter a identidade em segredo. Por favor, sentem-se. Ele aponta novamente para as cadeiras enquanto toma o seu assento. Vive, muito obrigado pelo seu trabalho. Assim que eles chegarem, me avisa? Solicita a atendente que acena e fecha a porta atrás de si. Desculpe a atitude dela. A Vivi é ótima quando você a conhece melhor. Sem problema, meu amigo, responde Etna sorrindo. Primeiro, as apresentações. Este é Etna de Reverb, o italiano, um ocultista respeitado dentro da Ordem Relitas. Ele está sob investigação por ter deixado 2 de seus colegas em coma em circunstâncias inexplicáveis, anuncia Daniel. Etna amplia ainda mais seu sorriso. A Ordem não pode se dar ao luxo de perder agentes, então ele foi designado para a limpeza sobrenatural, onde poderei observá-lo enquanto as investigações prosseguem. Eu realmente não pretendia isso. Eles são meus amigos, esclarece Etna para seus colegas, nas cadeiras ao lado. Estes parecem incrédulos com as declarações. Prosseguindo, Tésia Lima, brasileira, militar, exposta ao sobrenatural quando seu colega de armas foi morto por uma criatura paranormal. O agente que a indicou foi Francis, relata Daniel. Ao ouvir sobre seu amigo morto, Tésia fica um pouco abatida. Etna fica tenso. Senhorita Lima, você tem um treinamento militar refinado. Estou certo que você pode contribuir significativamente para nossa instituição, diz Daniel, transmitindo um olhar gentil. Por último, Mário Facede, também brasileiro, professor de física da UFRRJ, descobriu a ordem através de um de seus associados, Matheus Renz. Seu amplo conhecimento pode ser de grande valia para a causa. Mário levanta-se abruptamente, arrastando a cadeira e apoiando as mãos na mesa de Daniel. Estou aqui apenas para garantir a segurança do meu aluno. Nada mais me importa. Assim que entender tudo o que está acontecendo, eu irei embora. Um silêncio se instaurou na sala. Daniel pigarreia. Vamos começar então. Darei uma explicação simples e depois vocês poderão refletir sobre minha proposta. Diz adotando um tom sério e entrelaçando as mãos à frente do rosto. Todas as histórias têm um fundo de verdade.
E vocês já presenciaram essas criaturas romperem nossa realidade e invadirem nosso mundo. Chamamos a barreira que divide nossos mundos de membrana. Essas criaturas são regidas por elementos paranormais. Etna pode dar uma explicação mais detalhada sobre isso. O importante é que somos uma empresa de fachada, que observa e analisa possíveis agentes, e agentes que a Ordem perdeu a confiança. Ordem? Agentes? Interrompe Mário, com um tom seco, antecipando as palavras de Tésia. Exatamente, responde Daniel. Uma organização criada para manter a membrana fechada e impedir que o outro lado da barreira invada o nosso. Etna continua. Nossos medos e os deles, se forem muito intensos, podem materializar o outro lado no nosso mundo, na forma de monstros. Exato, completa Daniel. Eu sou responsável por aprovar vocês como agentes integrais da Ordem. Para isso, vocês farão missões para mim, para que eu possa avaliar seu caráter e habilidades. Tésia levanta as mãos, confusa. O que diabos temos que fazer? Vocês devem impedir que os monstros causem terror e as pessoas que tentem trazê-los para o nosso mundo, os ocultistas. Explica Daniel com voz amargurada. Etna faz uma careta e pensa. A gente é diferente. Estamos do lado certo. Pelo menos, alguns de nós. Claro que também existem ocultistas do bem, como Etna aqui. Portanto, também precisamos identificar se eles representam ou não uma ameaça para o nosso mundo. E, principalmente, salvar o máximo de pessoas possível. Daniel solta o ar preso nos pulmões de uma vez. Eu sei que há muito a considerar. Então vocês podem ir para casa e amanhã. A porta se abre com um estrondo atrás deles. E um menino entra gritando. Rápido! O Santiago precisa de ajuda. O que aconteceu, Mateu? Daniel responde rapidamente. Nós fomos até a cabana que você pediu, mas o Santiago quis dar uma olhada lá dentro para ver se encontrava as crianças que desapareceram, ou o ocultista responsável. Acabamos ativando um ritual que cobriu toda a área da floresta ao redor da cabana com um manto negro. Alguns zumbis de sangue apareceram e nos separamos. Ele não saiu da floresta, então vim correndo para cá. Mateu relata com a voz esganiçada, como se estivesse prestes a chorar. Mário se levanta e caminha rapidamente em direção ao jovem loiro de cabelos desgrenhados, olhos azuis e pele pálida, vestindo uma camisa de botão azul. Mário o abraça firmemente. Eu sabia que isso não era uma boa ideia. Vamos embora, Mateu. Você só tem 19 anos e um potencial enorme. Se você ficar, estará desperdiçando isso, se arriscando nesse trabalho, diz empurrando-o para fora. Essa é uma emergência. Vocês três, mais o Mateu, e eu não tenho agentes disponíveis ainda. Então preciso que vocês vão para o local imediatamente. Daniel levanta-se. Ainda não terminamos de montar o arsenal, então vocês terão que se virar com o que tem. Agora, vocês dois. Ele aponta para Tésia e Mário. São novos nisso, mas têm fortes razões para aceitar essa missão. Tésia, seu parceiro morreu na sua frente por causa de um monstro. Você permitiria que uma criança como Santiago sofresse o mesmo? E você, Mário, que se diz preocupado com os mais jovens, deixaria ele correr esse perigo? Tésia e Mário se olham por alguns minutos antes de assentir com a cabeça para Daniel. Eu vou deixar o carro ligado e pronto. O menino dispara para fora. Etna segue logo atrás dele, apressado. Meio atordoados, Tésia e Mário saem por último. Enquanto passam pela recepção, Vivi está segurando uma pistola. Não posso deixar vocês morrerem assim. Peguem. Ela empurra pro Mário. Eu sei que você tem treinamento nisso, velho. E eu? Tésia fica desconcertada. Eu sou do exército, mas eu sei que você é muito boa em socos também, então vai dar certo. Ela bota a língua pra fora e faz um joinha com o polegar. Tésia ri nervosamente enquanto volta para a rua, saindo do beco. Mário esconde a pistola sob o suéter. À distância, vem Etna e Mateu esperando na frente de um carro velho, que treme com o motor ligado. Tésia e Mário se aproximam devagar, com medo de que as pessoas percebam quem são e a arma que carregam. Olha, garoto, eu não sei dirigir, mas você está sangrando muito. Então você pode ir atrás e deixar a gente fazer isso, diz Etna irritado. Olha, tiozão, tu pode ser grande, mas não é dois. E eu sou pequeno, mas não sou metade, tá ligado? Eu tô todo fudido, mas eu ainda consigo. Ele geme, sentindo uma dor latejante no flanco esquerdo, onde um profundo ferimento em forma de garra está sangrando. Me perdoa, garoto, mas você não é fácil de lidar, diz Etna, no momento em que Tésia e Mário se reúnem com eles. Ele não me escuta, pessoal. Segurem-no, porque ele vai desmaiar. Como assim? Mário pergunta. Roubar conhecimento. Etna sussurra, segurando o braço do garoto. Seus olhos brilham, enquanto uma serpente dourada, quase transparente, sai da sua boca e pica o braço de Mateu, que imediatamente desfalece. Que porra é essa? Esbraveja Mário, ao acudir o garoto desmaiado. Chama-se ritual. Eu acabei de canalizar um elemento do outro lado para tirar dele a capacidade de dirigir. Loucura, não é mesmo? Etna entra no carro, olhando ao redor para verificar se ninguém o segue. Vamos colocá-lo no carro, rapidamente.
O endereço está no GPS. Tésia olhou para Mário, que segurava o garoto nos braços, e juntos, rapidamente, entraram no banco de trás do carro. Você matou ele, acusou Mário, sacando a pistola e apontando para Etna, que começa a dirigir. Ele não tá morto, mas você vai, se continuar apontando essa arma para mim, respondeu Etna, seus olhos brilhando em azul neon. O menino tá vivo, Mário. Tésia segura o braço que aponta a arma. Eu tô sentindo a pulsação dele, usando sua outra mão para sentir a pulsação no pescoço do louro. Por que você fez isso? O garoto se recusava a deixar eu dirigir, apesar de não sabermos. Pensei que poderíamos dar uma olhada nele enquanto vamos para lá. Soltou um sorriso travesso. Ele também estava sangrando muito, então achei que seria bom checar os machucados dele. Tésia conseguiu sentir a raiva de Mário, mas ele concordou com Etna e começou a tratar Mateu, retirando algumas bandagens de sua mochila e começando a enfaixá-lo. Pode me ajudar, senhorita militar? Provocou Mário, sarcástico, o que irritou um pouco a Tésia. Claro que sim, senhor rabugento, respondeu Etna no banco da frente, imitando a voz de Tésia, arrancando um sorriso singelo dela. Enquanto enfaixava o menino loiro desmaiado à sua frente, um pensamento fugaz passou pela mente de Tésia. Se ele não tivesse tão machucado, poderia até ser um modelo, ter uma vida mais normal. Porém, logo afastou esse pensamento. Observando pelo retrovisor a cena, Etna pensou. Rolou um clima meio Cinderela e Bela e a Fera. Era esse o nome? Eu não tenho certeza. Deu de ombros. Quem quebrou o silêncio foi o Mário. O que foi aquilo que saiu da sua boca? Ele finaliza os curativos em Mateu. É bom se acostumarem. Agora que a Ordem Realista está aberta para os ocultistas participarem, vocês vão ver muitos como eu por aí. Ocultistas do bem. Etna reflete por um momento antes de continuar. Sim, ocultistas do bem mesmo. Nós somos capazes de usar o elemento do outro lado a nosso favor, através de rituais. Inclusive, o que eu fiz com seu amigo foi um ritual de conhecimento que eu criei. Mário parecia absorto em seus pensamentos durante o resto da viagem, enquanto Etna estava concentrado, dirigindo e conversando consigo mesmo. E Tésia observava a paisagem urbana se transformar em arbustos e árvores. Quando Etna parou o carro bruscamente, Mateu bateu a cabeça na poltrona e acordou abruptamente, corando a ver o rosto de Tésia próximo ao seu. Saíram do carro de frente para uma floresta, com um domo de escuridão sobre ela. Pessoal, quando entrarmos lá estará muito escuro. Não será possível ver nada a 2 passos de distância, e uma lanterna não conseguirá iluminar esse tipo de escuridão. É paranormal. Santiago ativou o ritual sem querer quando nos aproximamos da cabana, explicou Mateu, aflito, enquanto saía do carro. Ele ainda tá lá. Eu vou na frente. Etna toma a dianteira, retira um frasco com um líquido grosso e avermelhado do bolso do casaco e o passa sobre os olhos e os ouvidos, observando uma tatuagem no pulso esquerdo. Assim vamos conseguir ver e escutar mais longe. Que bizarro, mano, Tésia comenta enquanto se posiciona ao lado dele. Mas também é descolado. Só tomem cuidado. Se houver outro ocultista como ele lá dentro, com certeza não será tão legal quanto Etna, alertou Mário, verificando a munição de sua pistola. Estou aqui também, vou cobrindo suas costas. Avancemos passo a passo. Há zumbis de sangue por toda parte. Tente evitar usar a arma também, professor Mário. Todos assentiram, sabendo o que cada um deveria fazer. De repente, parecia uma equipe formada há muito tempo, com passos sincronizados adentrando a escuridão. Eles deram alguns passos até Mateu fazer alguns sinais com a mão, falando para virarem em uma das árvores. No chão, uma massa de sangue e carne podre, que cheirava muito mal, estava disposta nas raízes da árvore. Mais alguns passos titubeantes na escuridão ampliam a sensação de incerteza. O silêncio ao redor era avassalador, transformando cada respiração em um eco tão estrondoso quanto um trovão distante. O suor, escorrendo dos rostos tensionados, adicionava uma dimensão palpável à atmosfera. Na penumbra, suas gotas, ao tocarem o chão, reverberavam como os batuques cadenciados de um tambor, criando uma trilha sonora improvisada para a floresta de escuridão. Cada passo era acompanhado pelo eco dos próprios passos, ampliando a sensação de estar imerso em um mundo de sombras. O ambiente parecia pulsar ao ritmo do coração acelerado, enquanto os agentes avançavam, guiados apenas pela determinação de fazer o certo. Etna, aguçando seus sentidos, foi o primeiro a perceber os ruídos grotescos ecoando à sua esquerda. A escuridão implacável parecia recuar diante de uma parcela da floresta, revelando um cenário digno de pesadelos. Era como se um poste de luz, rompendo a penumbra noturna, projetasse sua luminosidade sobre uma rua sombria. No epicentro dessa iluminação, uma criatura agachada se delineava, sua pele grotesca e repugnante marcada pelo rastro escarlate do sangue. Tésia ficou surpresa ao perceber a presença da criatura desvendada pela luz. Seu corpo contorcido se destacava, delineando formas indescritíveis, enquanto o sangue escorria pelo corpo,
feito por músculos e ossos expostos, conferindo à cena um caráter macabro. O contraste entre a escuridão circundante e a luz focada na abominação criava um quadro surreal, tornando a aparição da criatura ainda mais impactante e aterrorizante. Neste momento, seu treinamento no exército entrou em ação. Mantendo a calma, seguiu os passos de Etna, contornando cuidadosamente a criatura. Porém, Mario, que até então não tinha notado a presença da criatura, finalmente olhou na direção daquela figura, e cada detalhe ganhava vida naquele pequeno círculo de visão, intensificando a sensação de estar à mercê do paranormal. Tinha um zumbi de sangue. Ele desviou do caminho e pisou em um galho seco, alertando todos. Corre! Foi o que deu tempo de falar, enquanto o menino loiro assumiu a liderança como um facho de luz na escuridão. Todos o seguiram o melhor que puderam, enquanto Mateu virava entre a árvore para a esquerda e para a direita, como se seguisse um mapa mental infalível. Durante a corrida, Tésia tentou se posicionar atrás para proteger o grupo, mas tropeçou em um galho de árvore durante a troca com Mario. Tudo aconteceu rapidamente. O zumbi de sangue avançou em sua direção, arranhando e rasgando sua carne. Ela gritou de dor, se apoiou na árvore em que havia tropeçado e desferiu um chute na cabeça da criatura antes de continuar a correr. Ao longe avistou uma área maior que a anterior, iluminada pela escuridão. Assim que passou pela abertura, houve um disparo de arma à sua frente. Mario havia atirado na criatura, mas ainda podia ouvir os passos rápidos do zumbi de sangue atrás dela. À sua frente, Tésia viu Etna ajoelhado, manipulando uma fogueira, que emitia um material negro conectado ao domo atrás de si. Não havia tempo a perder. Ela se posicionou para lutar na entrada da floresta. O monstro saltou para fora da escuridão, pronto para atacar Tésia, mas ela estava preparada. Girou o corpo e acertou um soco no queixo da criatura, seguido de um chute na cabeça. Mario disparou novamente, mas a criatura não morreu. Tinha forças suficientes para se lançar em direção a Tésia, rasgando sua barriga, antes de cair no chão. Tésia terminou a luta com um soco no torso, esmagando. O zumbi começou a se desfazer em uma gosma no chão. Esgotada, Tésia se deita no chão, enquanto Mateu e Etna, que estavam atrás dela, comentam. Consegui! Não era fogueira, garoto. Era apenas uma das pedras, disse Etna para o loiro, enquanto removia a pedra que compunha a fogueira. Pronto, assim que a pedra foi retirada, o domo começou a se desfazer. Mario virou-se abruptamente ao ouvir um grito, e avistaram mais uma criatura emergindo de entre os galhos das árvores e arbustos. Primeiro andando, mas depois seus passos calmos se transformaram em uma correria desenfreada. Ele sacou a pistola e disparou quando o zumbi de sangue avançou em direção à menina deitada no chão, sangrando. Ah, você não vai não. Etna fica com o cabelo em pé pela eletricidade. Com um gesto rápido e preciso, ele lança um relâmpago roxo em direção ao segundo monstro. O som do tiro e o impacto do raio atingiram em cheio a criatura, derrubando-a no chão, mas ela ainda se arrastava em direção à menina indefesa. Antes que pudesse alcançá-la, Mateu agiu com agilidade, brandindo sua faca e cortando o monstro, que se desfaz em uma poça viscosa de cor carmesim. Aproveitando o componente de energia, eu já vou te ajudar. Um relâmpago verde sai de seus dedos, enquanto ele passa a mesma sobre a perna de Tésia. Cauterização. Ela escuta ele sussurrar enquanto faz o gesto. Inicialmente, uma suave onda de formigamento percorreu a perna de Tésia, proporcionando uma sensação agradável e efêmera. Contudo, ao retirar a mão da perna, Etna inadvertidamente desencadeou uma transformação súbita e intensa. Uma descarga elétrica poderosa e ardente rasgou a normalidade, deixando para trás uma angustiante impressão de dor lacinante. Ao erguer-se para examinar a perna dolorida, Tésia notou uma surpreendente melhora do rasgo causado pela besta. Os ferimentos que antes marcavam a pele estavam agora cicatrizados, e a dor que outrora se manifestara como um rasgo, agora dava espaço para uma dor de queimadura, como se algo lhe tivesse chamuscado a pele. Para sua perplexidade, não havia indícios de queimaduras ou deformações causadas pela suposta descarga elétrica, deixando Tésia intrigada diante do inexplicável fenômeno que acabara de vivenciar. Como você fez isso? Ia demorar meses para esse machucado sarar. Pergunta surpresa. Rituais, mocinha. Etna responde enquanto guarda a pedra da fogueira no casaco. Antes dele guardar a pedra, Mario podia jurar que viu escrituras que nunca tinha visto na sua vida acadêmica. Tésia, respirando com dificuldades após o susto, agradeceu ofegante. Obrigada. Vocês salvaram minha pele. Literalmente. Mario, visivelmente abalado, balbuciou. Essas criaturas são muito piores das que eu já vi. Etna olhou ao redor atento. Precisamos manter a guarda alta. Nunca sabemos o que mais pode surgir. Vamos sair daqui o mais rápido possível. O grupo se recompôs, cientes de que o perigo ainda rondava e que precisavam seguir em frente.
Agora, com todos de pé, observaram atentamente a cabana de madeira no centro da clareira. Era pequena, provavelmente um único cômodo de 8 metros quadrados, retangular. Aproximaram-se em formação, prontos para o que pudesse encontrar. Tésia, decidida, deu um chute na porta, que se abriu de uma vez só. Mas, para surpresa de todos, o interior estava completamente vazio. Uma mesa no centro, uma cama à esquerda da porta e algumas panelas exalando um cheiro desagradável, e barris alinhados do outro lado. Olha, tem sangue sobre a cama, observou Tésia. E nos barris também, acrescentou Mário do outro lado da sala. Um som de estalos de madeira ecoou, seguido de um baque surdo. Tem um buraco embaixo da mesa. Etna grita abafadamente pelo chão da cabana. Tem uma alavanca e um corpo aqui. Santiago! Mateu corre para a mesa e a levanta, revelando uma escada para o buraco onde Etna havia caído. Enquanto ajudava Etna a se levantar, Mário disse enojado. É o corpo de uma criança, de no máximo 8 anos. Etna, ao sair do buraco debaixo da mesa, auxiliado por Mário, resmunga. Tinha uma alavanca do outro lado do corpo. Eu puxei ela, explicou ao sair do buraco. Aconteceu alguma coisa? Tésia olha em volta, porém não parecia ter acontecido nada. Tudo parecia normal. Vou dar uma olhada lá fora, Mateu fala correndo para conferir o lado de fora. Porém, ao abrir a porta, gente, vem ver isso.